Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, vamos falar mais uma vez sobre a Polícia Rodoviária Federal. Dessa vez é uma declaração muito polêmica do ministro Gilmar Mendes. Não é qualquer ministro. Gilmar Mendes é o decano da Suprema Corte, talvez o cara que tenha hoje ali uma das maiores respeitabilidades entre os seus pares. É um cara bem controverso, né? Com declarações bastante polêmicas. É um ministro muito ligado ao clã político nacional. E ali ele teceu um comentário bastante contusivo ali com relação à Polícia Rodoviária Federal. Em razão de uma operação policial lá no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, ali no anel viário, né, do Rio de Janeiro, que resultou na morte de uma menina de 3 anos de idade chamada Heloísa, né, com um tiro na cabeça, com um tiro de fuzil, o ministro Gilmar Mendes teceu o comentário de que deveria se repensar a existência da Polícia Rodoviária Federal. É evidente que o Gilmar Mendes, como é um ministro de Estado, é um cara que conhece bastante a Constituição, sabe que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão de Estado, é um órgão perene, tá? É um órgão permanente, tá? Então ele sabe que coisas ligadas ali a alguma decisão administrativa ou política passam com o tempo, uma vez que é um órgão perene, é um órgão de Estado. Mas eu creio que ele falou essa situação em razão ali do clamor que resultou a morte dessa menina. E por que resultou em clamor a morte dessa menina? Porque a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos 2 anos, começou a se envolver em diversas ocorrências ali, que outrora ela se envolvia. No entanto, ela não tinha o peso político em cima da cabeça dela. A Polícia Rodoviária Federal, por conta própria, por decisão da direção, resolveu embarcar nessa jornada política, principalmente no último governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não só a Polícia Rodoviária Federal, como as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E vocês viram que todas saíram com a sua imagem arranhada. Eu estou atrelando isso ao governo Bolsonaro? Não. Eu estou atrelando isso ao contexto político em geral. Não interessa quem fosse a figura política que ela estava. Forças Armadas, Forças Auxiliares e qualquer outro braço armado do Estado não deve se meter com política. Não deve se misturar órgãos de Estado com órgãos de governo. Por quê? O governo passa, o Estado fica. Então o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal teve aquele caso lá, com aquele homem lá em Sergipe, que morreu lá em razão de uma granada de gás, né, jogada dentro da viatura. A Polícia Rodoviária Federal teve essa questão desse envolvimento de não permitir que candidatos, eleitores, melhor dizendo, chegassem até as urnas eletrônicas para poder votar. Talvez não tenha tido a energia o suficiente para desbloquear vias pelo Brasil afora. Enfim, foi uma série de envolvimentos ali em contexto político que resultou nessa fala do ministro Gilmar Mendes, tá? Então tudo isso prejudica a instituição dentro do contexto político. Por quê? Todas as ações que poderia ser voltada em benesse da instituição acaba sendo colocada em segundo plano porque ela ficou uma imagem, o quê? Uma imagem de uma polícia política, de uma polícia irresponsável, de uma polícia que não mede as consequências, talvez, no que faça. Mas, galera, entenda, as coisas que vinham ocorrendo com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, nesse caso da Heloísa, né, acontece em outras instituições. Mas a Polícia Rodoviária Federal está muito em evidência em razão do atrelamento político. E nós, que somos comunicadores, que somos concurseiros, né? Muitas vezes a gente levanta a bola demais dessas instituições federais. DEPEN, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, morreu um agente da Polícia Federal lá na Bahia, num confronto, e houve ali uma comoção generalizada, as pessoas luto nos seus Instagrams, né? Tragédia na Bahia, etc. Agora eu te pergunto, quantos policiais morrem por dia nesse país? Na mesma Bahia, no mesmo final de semana, morreram 3 policiais. Em Pernambuco, morreram 2. Aqui no Ceará também morreram 2. Nem vou contar o Rio de Janeiro, que todo dia morre um policial.
Mas por que as pessoas se compadecem tanto quando tem algum sinistro envolvendo Polícia Federal, seja ela DEPEN, seja ela PRF ou APF? Existe ali quase que um protecionismo maternal das pessoas com relação a essas instituições. É como se eles fossem quase inimputáveis. A gente coloca eles num pedestal ali de querência de quase um bebezinho de colo. Então, quando acontece alguma coisa com essas instituições, eu não sei por que cargas d'água, até mesmo agentes públicos de instituições conflituosas, como, por exemplo, as polícias militares daquele eixo Rio-São Paulo, da Bahia, Pernambuco, Ceará, que são estados violentos, as pessoas ficam compadecidas. Tá? Então é muito interessante esse fenômeno que as pessoas colocam essas instituições federais, sendo que outras instituições policiais enfrentam um grau de periculosidade impensável com relação às outras instituições como Polícia Federal e Rodoviária Federal. Vamos colocar, por exemplo, a Polícia Federal no seu grosso, ela combate crimes de colarinho branco, crimes contra o patrimônio público, melhor dizendo, contra a ordem econômica. Ela dificilmente entra num confronto corpo a corpo, tete a tete, de trocação de tiro. É raríssimo. Raríssimo. Isso que aconteceu na Bahia é mais um grande exemplo. Aquele tipo de cenário, aquele tipo de teatro operacional é uma coisa corriqueira, principalmente para a Polícia Militar. Principalmente para a Polícia Militar. Quando vai um a óbito, as pessoas lamentam, mas toca a vida. Parece que nas instituições federais fica um luto, fica aquele remoer daquela situação. E por que razão isso acontece? Né? A Polícia Rodoviária Federal nos últimos anos resolveu sair daquele contexto de polícia de trânsito para vir para a Polícia de Segurança Pública de fé e fato. Aquela de enfrentamento àqueles crimes tradicionais que as polícias civis e militares já enfrentam há muito tempo. E também para fazer justiça as guardas municipais, que também em muitos estados, né, em muitas cidades, se assemelham muito ali em termos de operacionalidade com a Polícia Militar, tá? Então a Polícia Rodoviária Federal, quando ela se envolve nesse tipo de sinistro, como o caso da Heloísa lá no Rio de Janeiro, saiba, você, Policial Rodoviário Federal ou candidatos à Polícia Rodoviária Federal, que isso acontece no cotidiano de vários policiais no Brasil inteiro, quase que se todo dia, tá? Então, vamos repensar essa questão de como a gente tem essa tratativa com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com o DEPEN, porque talvez a gente glamorize demais algo que talvez não seja tão merecedor desse glamour. Né? E com relação às instituições, e coloco novamente aqui a Polícia Rodoviária Federal, isso que sirva de lição para todo sempre, de que não se mistura, filhão, política com órgão de Estado. Porque toda merda que o governante fizer, que um político fizer, que você apoiou de forma institucional, você vai carregar esse fardo. É o que está acontecendo com a Polícia Rodoviária Federal. As merdas vêm acontecendo no contexto policial, mas trazem toda a carga política do último governo. Então isso foi uma decisão pensada pela direção, talvez os agentes como um todo não quisessem carregar esse fardo político, mas a direção, os diretores quiseram sim, porque fizeram uma aposta muito alta no antigo governo e agora estão sofrendo aí o pato, tá, dessas decisões políticas e decisões administrativas atrapalhadas. E a palavra do ministro Gilmar Mendes não é qualquer palavra. O Gilmar Mendes tem muito network, muito poder perante o órgão público, os órgãos públicos, sobre a máquina pública. Então, benevolências como, por exemplo, reestruturação, dentre outras coisas, vão se complicando na medida que autoridades do quilate de um ministro de Estado chegam ao ponto de falar que é necessário repensar a existência de um órgão de Estado como um órgão policial, como o órgão da Polícia Rodoviária Federal. O que eu penso que vai acontecer daqui por diante é cada vez mais tolir a Polícia Rodoviária Federal nesse contexto de enfrentamento ao crime de segurança pública tradicional, transformando cada vez mais ela numa polícia de trânsito, aquela de fiscalização de peso de veículo, se o veículo está com o documento errado, pneu careca, dentre outras coisas, aplicação de auto de infração, e retirá-la cada vez mais desse contexto de enfrentamento como combate ao narcotráfico, controle ali talvez de prostituição infantil,
como é que eu posso dizer, aqueles apoio que ela sempre dá para o Ministério Público naquelas operações de combate à escravidão, né, de pessoas em situação de escravidão. Enfim, esse tipo de situação de polícia, de segurança pública mais voltada, como eu posso dizer, para a polícia militar, para a polícia civil, que tem esse tipo de enfrentamento cotidiano, eu creio que cada vez mais a estrutura administrativa do Estado vai tolir a Polícia Rodoviária Federal e cada vez mais a transformando numa polícia de trânsito. E lembre-se, se ela for transformada de fé e fato numa polícia de trânsito, não vai fugir em absolutamente nada do que já diz a Constituição Federal. A Polícia Rodoviária Federal, galera, foi criada para controlar o trânsito, as rodovias federais. Muita coisa que aconteceu nos últimos anos foi o quê? Uma inovação da própria instituição, tá? Que veio acontecendo, né? E ali isso praticamente se tornou regra. Muita gente já começou a entender como se fosse normal. No entanto, que fique claro, a função fim, a espinha dorsal da Polícia Rodoviária Federal é cuidar de rodovias, é cuidar do trânsito em estradas e rodovias desse país, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.